Se você está iniciando sua carreira como assessor de investimentos, um dos seus maiores desafios vai ser gerir o seu tempo. Quando a gente sai de um regime bancário, onde a gente tem hora para entrar e hora para sair do escritório, a gente às vezes trava a nossa agenda, trava a nossa rotina. Mas o excesso de liberdade que a carreira de assessor de investimentos vai trazer para você pode significar comodismo e falta de organização. Eu sou o Lucas Cavalcante. E eu sou Gabriel Ferraz, somos sócios aqui do canal Meu Manual de Mercado. E nesse vídeo de hoje vamos te dar 4 dicas para você gerir melhor o seu tempo. E a primeira delas é: trace metas realistas, não idealistas. Ou seja, muitas vezes, Gabriel, a gente pensa, vou chegar no escritório, nos primeiros 30 minutos ali vou ler os relatórios que a gente recebe por e-mail, já vou assistir o Morning Call, vou tirar ali às vezes 20 minutos para fazer uma leitura de um livro, dar uma estudada, mas o que acontece é que a nossa rotina nem sempre nos permite cumprir isso. Exatamente. Na vírgula. E muitas pessoas acabam se castigando, colocando metas muito difíceis de serem alcançadas. Por exemplo, vou ler 1 hora por dia antes de começar o pregão e não dá tempo. Sim. É muito mais interessante para você traçar uma meta que você de fato seja factível, você consiga cumprir. Eu vou ler 20 minutos, é o que você consegue. É mais importante do que traçar 1 hora e não conseguir. Exato. Existem alguns livros que abordam esse tema, mas um conceito muito comum é que as metas sejam SMART. Ou seja, esse S vem de específicas, então você tem que especificar exatamente qual é a sua meta. Além disso, precisa ser uma meta mensurável. Você tem que quantificar qual o tamanho dessa meta. Eu vou aumentar 20% a minha produtividade, vou ler 3 livros, eu quero falar com mais 5 novos clientes. Então você tem que conseguir medir. Além disso, tem que ser uma meta realista e alcançável. O A vem de alcançável e o R de realista, como o Lucas falou. Se é uma meta que eu não estou acostumado a fazer, se eu nunca li na vida e agora eu quero ler 2 horas por dia, pode ser que você se frustre no meio do caminho porque é algo muito difícil para você. E o T do SMART seria de tempo, né? Você precisa colocar um tempo para a sua meta. Por exemplo, eu vou ler 20 minutos todos os 5 dias nessa semana e realmente travar a sua agenda para que você consiga superar. E sempre que a gente supera, dá aquele gostinho de sensação de dever cumprido para que você consiga avançando. E ao longo do tempo você vai chegar naquela sua tão sonhada 1 a 2 horas de leitura, para ficar dentro do exemplo aqui que você deu de leitura. E né? o mais interessante é você criar consistência, você perceber a consistência na execução dessas agendas. Ou seja, não é você cumprir uma super agenda, mas é você perceber que você consegue cumprir toda aquela agenda que você planejou com consistência, sem ter picos onde você consegue cumprir durante uma semana toda a sua agenda, mas se gastou tanto, cansou tanto, que na outra semana você já não consegue mais cumprir. E é super importante também você entender que vão existir algumas flexibilidades na sua agenda. Precisa ter tempo para que você consiga ter algum ajuste. Então, se você quer ler, eu sou um cara que gosto muito de ler pela manhã. Então, eu sei que meus clientes geralmente não entram em contato comigo entre as 7 e as 9 ali da manhã. Então eu dedico esse tempo para uma leitura, seja uma leitura pessoal, seja uma leitura de mercado, ver algumas notícias até do dia anterior que não foi possível ver, não deu tempo de conseguir ver. Então você vai se ajustando conforme for melhor para você, mas com algum tipo de flexibilidade, né? A segunda dica é: faça uma coisa de cada vez. Isso parece óbvio, mas no nosso dia a dia a gente é exposto por uma centena de motivos para que a gente se distraia. E às vezes a gente vira um mero apagador de incêndio. O que é isso? Você está aqui se dedicando para fazer uma atividade, você tirou 10 minutos do seu tempo. Nesses 10 minutos, tocou o teu telefone, você recebeu um e-mail, alguém te ligou, chegou uma mensagem de WhatsApp e você se distraiu e não conseguiu fazer nada. Então, resolve uma coisa de cada vez, mensura o tempo que você vai levar para determinadas atividades. Então, se você precisa ler 20 e-mails importantes todos os dias de manhã, tira ali, eu sei que eu levo 30 minutos para ler esses e-mails. Separa esses 30 minutos e termina essa atividade. Depois que você termina essa atividade, você parte para outra. Eu lembro até de um artigo que o Vitor Ferreira compartilhou com a gente lá no BTG. Por sinal, tem um vlog da viagem que está em algum canto aqui na parte superior dessa tela. E nesse artigo, o pesquisador fala sobre como o nosso cérebro funciona. E quando a gente faz esse pular de atividade em atividade, ou seja, aquele cara que está respondendo um e-mail para um cliente, quando já fala com outro aqui no telefone, quando já manda uma ordem de compra para outro cliente e conversa com o chefe ao mesmo tempo, esse cara que, assim, a gente pensaria, pô, isso é um excelente profissional, multitarefa, o cara faz tudo. Mas, na verdade,
ele está se prejudicando. Por quê? O nosso cérebro, ele funciona basicamente a injeção de combustível, como se fosse um motor. Uma energia de ativação. Exato. Quando você despeja essa energia de ativação para iniciar uma atividade, e você, antes de concluí-la, já pula para outra atividade, vai fazendo isso, você vai gastando uma energia que seu cérebro, ao final do dia, vai te dar a sensação que você foi atropelado por um caminhão. Um cansaço assim, sobrenatural. Então, o ideal é que você seja uma pessoa monotarefa. Começou uma tarefa, foca naquilo, se concentra e só pula para outra quando terminar essa tarefa. Para quem se interessar mais por esse conteúdo, a gente vai deixar aqui nos comentários do vídeo ou em algum lugar da descrição o link para que você tenha acesso ao artigo e possa ler. Terceira dica, defina sua prioridade. E com prioridade eu quero dizer exatamente isso, no singular. Não existem diversas prioridades. Se você tem 3 prioridades, é porque você na verdade não tem nenhuma prioridade. Então, na sua agenda, dentro do escritório, isso se aplica muito aqui dentro da assessoria de investimentos, mas também a você que é profissional liberal de outras áreas e trabalha no ambiente de escritório, você precisa entender qual é a sua função principal ali e atender aquela prioridade, de tal forma que as outras atividades secundárias possam ser concluídas após a sua prioridade ter sido matada. O que é que eu percebo? Muitas vezes eu tinha esse comportamento, Gabriel. Chegava numa segunda-feira, por exemplo, e aí você tinha alguns incêndios para apagar, coisas de sexta-feira que ficaram ainda pendentes. E aí às vezes eu penso, não, vou botar isso aqui para segunda à tarde, porque de manhã eu gosto de mais paz, mais tranquilidade, tomar um cafezinho, tranquilo. Só que o problema a gente gasta a nossa energia pela manhã e quando chega na coisa mais importante que a gente deveria resolver logo cedo, o tanque de combustível já está mais seco, né? Já está mais para baixo. Acaba que a gente vai rolar isso para outro dia e esse movimento não é nem um pouco saudável. É importante demais a gente tentar não ser o apagador de incêndio no nosso dia, que é aquele cara que está trabalhando em alguma coisa aqui, que é a tarefa principal do dia dele, e aí o Lucas chega e fala, Gabriel, pode me ajudar com alguma coisa? Aí você vai ajudar o Lucas, e aí outra pessoa chega pedindo ajuda também, você ajuda ele, aí chega um cliente, você também atende o cliente e acaba não fazendo nada. É muito comum no nosso dia ter várias reuniões. Se a gente pegar para participar de todas as reuniões, a gente só faz reunião e não consegue efetivamente produzir. Então também filtre quais são aquelas reuniões que você de fato precisa estar, estabeleça reuniões em tempo curto, que é o período que você vai estar nessa reunião. Depois da reunião, reflita quais são os pontos principais daquela reunião, para que aquilo não tenha sido um tempo perdido para você. E veja dentro do seu dia o que é que de fato é a sua prioridade, para que você não fique interrompendo aquela sua atividade com atividades acessórias, muitas vezes para ajudar as pessoas, é importante também saber dizer não, e isso acaba não sendo eficiente e sendo cansativo ao longo do seu dia. Quarto ponto, crie uma rotina. É super importante que você tenha uma agenda. Hoje, você não pode me dizer, dar a desculpa de que não consegue estabelecer uma agenda, porque a gente tem aplicativos que fazem isso, a gente tem o próprio Outlook com uma série de ferramentas inesgotáveis. A gente usa, eu acho que 30% do que oferece ferramenta ali no Outlook ou no Google Agenda ou qualquer outro programa de organização. Estabeleça ali quais são suas atividades pessoais, aquelas atividades profissionais. Use algum sistema onde te permita lembrar o que você falou em determinadas reuniões. Você, como assessor de investimentos, você vai fazer diversas reuniões. Então, se você tem um processo para entrar na reunião, conversou com um determinado cliente, anote o que você falou nessa reunião, anote quais são os próximos passos, anote até características pessoais dessa primeira reunião. Até para você poder se reavaliar depois disso. Exatamente. E crie agendas, crie rotina para que você tenha sempre o teu tempo do teu dia sendo otimizado. Perfeito. Eu diria também, Gabriel, que é importante a gente criar rotina, mas sermos realistas, voltando ali para a primeira dica que a gente deu, lembrar da flexibilidade. Então, assim, sempre vai haver algum espaço em branco na sua agenda. Eu não recomendaria preencher tudo. Travado. Porque vai acontecer algum imprevisto, vai acontecer uma demanda inesperada e você tem que ter alguma flexibilidade. Outra coisa importante seria que um bom sistema de calendário, um bom sistema de agenda, ele nos permite avaliar como a gente performou nas semanas anteriores, para que a gente possa medir o nosso avanço, porque não é interessante apenas ter uma agenda por ter. A agenda ela existe ali para que a gente registre a nossa rotina e a gente possa perceber, poxa,
estava gastando aqui 3 horas para uma determinada atividade e depois de 2 semanas ali fazendo a minha rotina bem certinho, cumprindo aquela agenda que eu programei, consigo fazer essa mesma atividade às vezes em 30 minutos, às vezes em 1 hora, ganhando tempo. Porque nesse mercado da gente, a gente sabe que tempo é dinheiro. Exato. Um dos aplicativos, dos programas que eu uso no meu dia a dia, pessoalmente me adaptei muito bem para organizar minha agenda e otimizar meu tempo de reunião, principalmente, foi o Pipedrive. Eu sei que isso é uma ferramenta de CRM, que é bem diferente de uma ferramenta de gestão de tempo, mas ela possibilita que você seja eficiente em vários aspectos do seu tempo, do seu dia. Então, desde estar ali com agendas travadas, desde poder ter uma reunião com o cliente, saber o que foi dito, o que foi conversado nessa reunião, e você projetar quais são os passos da etapa de um funil de venda. Então, embora o Pipedrive não seja um aplicativo especificamente só de agenda, né? de agenda ou de gestão de tempo, novamente, é uma ferramenta de CRM, me possibilita muito organizar a agenda do meu dia dentro dele. E você, Lucas, usa algum aplicativo para gerir o teu tempo? Além do Pipedrive, que é um excelente aplicativo, eu vou aqui dar a dica do Vitor Ferreira, que lá no encontro no BTG nos apresentou o aplicativo Foxkeeper. O Foxkeeper é um aplicativo que você consegue cronometrar o tempo que você leva para determinadas atividades. Então, uma dica interessante, por exemplo, eu tenho 2 horas por dia para fazer boletagem, para emitir ordens de contas de vários clientes. Eu vou colocar ali naquele aplicativo o tempo que eu tenho, eu vou cronometrando quanto tempo já se passou e eu vou fazendo apenas essa tarefa. Lembrando que eu não vou ser multitarefas, eu vou fazer uma tarefa, cumprir essa tarefa com eficiência e depois pular para outra. Esse aplicativo ele vai medindo quanto tempo você leva para fazer aquela determinada atividade e ele cria um histórico. E a ideia é que você consiga perceber que com a organização, ao longo das semanas, fazendo isso, sempre marcando, cronometrando lá no aplicativo, você perceba que o tempo que você levar para fazer a mesma atividade vai caindo. Sim. Então isso é geração de eficiência, quando você faz a mesma coisa com menos tempo. Eu recomendo demais. E uma dica importante é guardar um tempinho, ou seja, tenho ali 30 minutos para uma reunião com o cliente, vou gastar esses 30 minutos e após isso, 5 minutinhos ali para refletir, para pensar sobre o que é que poderia ter sido melhor nessa reunião, qual foi o ponto alto, qual foi o ponto mais baixo, onde foi que eu me senti mais confortável, onde foi que eu me senti mais desconfortável. E aí você consegue registrar isso no aplicativo para que você consiga realmente manter ali um bom histórico da sua performance ao longo dos meses. Gente, aqui a ideia não é ser uma máquina, um robô, onde a gente tem nossa agenda travada para tudo, não. Pelo contrário, aproveite o tempo do cafezinho com seus colegas, com seus amigos, com seu cliente. Não deixe de ter uma agenda para a sua vida pessoal, não deixe de ter um tempo livre com a tua família, de ter hobbies, isso tudo vai ser importante e de alguma maneira vai te dar mais energia e motivação ao longo do seu dia. Então, a organização eu acho que te proporciona liberdade. Liberdade que é algo que essa profissão de assessoria de investimentos ela tem e proporciona para você essa ausência de regras tão rígidas, mas que também pode ser um caminho perigoso para você. Portanto, eu acho que a organização de tempo, de agenda, vai te proporcionar mais liberdade. Lembra que é um processo, como o Lucas falou. Como todo processo, isso vai se azeitando com o passar do tempo, vai ficando algo fluido e simples para que você seja feito. E eu diria que o objetivo de criar uma rotina, de gerir bem seu tempo, não é tornar você um robô de fato, é lhe dar mais liberdade. Exatamente. É fazer com que você perceba que você consegue desempenhar suas atividades com muito menos tempo e sobrar mais tempo de fato. Exatamente. Entendeu? Você gastava 8 horas no escritório, se você começar a gerir bem seu tempo, talvez você gaste 6. Exato. Então você consiga ter 1 hora a mais ali para uma atividade como uma academia, um pedal de bicicleta, uma corrida, com a família, fazer qualquer outra atividade. Por quê? Porque você geriu o seu tempo. Esse é o objetivo. E a gente tem uma dica bônus. Gabriel, manda ver. Pois parece até algo de certa maneira engraçado, mas eu fiz, funcionou, o Lucas também aderiu a... Eu posso até citar alguns exemplos aqui. Exato. Anote o que rouba seu tempo ao longo do seu dia. Desde uma conversa mais extensa ali no almoço, o happy hours inesgotáveis várias vezes na semana. Muito cafezinho durante o dia. Muito cafezinho durante o dia. Perceba o que rouba seu tempo, aquilo onde você gasta mais tempo do seu dia e com algo ineficiente e tente ajustar isso. Uma dica importante é que às vezes a gente tem uma tarefa muito longa, por exemplo, 1 hora lendo determinado livro e a gente tem dificuldade de se concentrar ao longo dessa hora.
quebre essa hora em 25, em 3 fases de 25 minutos, por exemplo, onde você tenha breves descansos entre as atividades, também funciona. Anota tudo isso e veja ao longo do tempo, pelo menos 2, 3 meses fazendo isso, veja como é que você consegue melhorar com relação a essas tarefas que roubavam muito seu tempo. Perfeito. Essa dica de anotar o que roubou seu tempo também foi uma dica lá do Vitor Ferreira. Vitor Ferreira, obrigado por essa dica. E eu anotei algumas coisas aqui engraçadas, eu vou citar uma delas, que é muitas reuniões com fundos de investimento, ou seja, como assessor de investimento você com certeza vai receber muito contato de muitos gestores querendo montar parcerias, querendo apresentar os produtos que eles têm à sua disposição e você precisa gerenciar isso. E uma das minhas dificuldades era porque tinham muitas reuniões e eu sempre marcava uma por cima da outra e não sobrava tempo. Hoje, depois de colocar em prática essas dicas aqui que a gente passou, consigo cumprir uma agenda bem mais tranquila, com horários certos, com um esquema de diluir isso ao longo da semana, não precisa fazer tudo num dia só. E você realmente vai ter muito mais leveza de tempo, vai trabalhar mais tranquilo. Turma, espero que esse vídeo tenha contribuído aí no seu dia a dia, seja você um assessor júnior, está iniciando nessa profissão, seja um assessor mais experiente. São dicas aqui que funcionaram comigo, com o Lucas e também podem funcionar para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí e também eu quero convidar você a se inscrever. Nosso canal vai ter aí pelo menos 2 vídeos por semana, onde a gente vai tratar de mercado, vai tratar de profissão, com certeza vai agregar muito para você. E compartilha aí se você é assessor de investimentos, compartilha esse vídeo no grupo lá do seu escritório para a turma aprender algumas lições valiosas também.